Fala pessoal, seja bem-vindo ao canal onde a coruja dorme. Hoje vamos falar para você sobre a segunda parte dos maiores jogos dos mundiais. Mas antes eu peço para você deixar o seu like, se inscrever no canal e clicar no sininho das notificações. Fazendo isso, você me ajuda muito a continuar trazendo vídeos contando os momentos mais importantes do futebol mundial. Então bora pro vídeo! Depois das quartas de finais, onde a Azul eliminou os donos da casa, os mexicanos, e os alemães deram o troco da derrota da final de 1966 em cima da Inglaterra, eliminando o time dos sujos da rainha. Itália e Alemanha Ocidental entravam em campo para a disputa da semifinal da Copa do Mundo de 1970 no México. O que se viu em campo ficou marcado como uma das maiores partidas das Copas do Mundo. Logo aos 8 minutos de jogo, os italianos abririam o placar através de Boni Senha. Em desvantagem, os alemães foram atrás do empate, mas a coisa parecia que não estava dando muito certo para os germânicos. Para piorar, aos 25 minutos da segunda etapa, Franz Beckenbauer tem um deslocamento de clavícula. A contusão faz a seleção da Alemanha ficar praticamente com um jogador a menos, pois já tinha feito as duas substituições. Mas quando tudo parecia consumado, aos 45 minutos da segunda etapa, quando o árbitro se preparava para terminar a partida, Schellinger consegue o empate, que levaria o jogo para a prorrogação. A partir de agora, italianos e alemães iriam disputar uma das maiores prorrogações da história, ou quem sabe, a maior de todos os tempos. Logo no início da prorrogação, depois de uma cobrança de escanteio, Siller ganha na cabeça de Rosato. Gerd Müller se antecipa à defesa italiana, abrindo o placar da prorrogação. A Azurra consegue o empate. Depois de uma cobrança de falta onde a bola é alçada sobre a área, a defesa alemã falha, e a bola acaba sobrando para Bocchinic, que empata novamente a partida. O jogo estava emocionante e imprevisível. Quando Boni Senha entra pela esquerda, passa para Riva, que dribla o zagueiro alemão e chuta cruzado, vencendo Sepp Maier. A Itália estava com 3-2 no placar, parecia que estava tudo definido, mas depois de uma cobrança de escanteio curto, a bola é cruzada para o meio da área. Novamente o excelente Siller ganha de cabeça, fazendo a bola chegar no matador Gerd Müller. Estava tudo igual novamente, levando o estádio Azteca à loucura. A Itália dá nova saída e Facchetti recebe na esquerda, fazendo o lançamento para Boni Senha, que passa por Vogts e cruza para o meio da área. Rivera, da marca do pênalti, toca deslocando o goleiro alemão, marcando o quarto gol dos italianos. Não tinha tempo para mais nada, a Itália estava classificada para a final depois de uma semifinal grandiosa. Dia 5 de julho de 1982. Para muitos é considerado como o dia que o futebol arte morreu. Depois da disputa da primeira fase, ficou determinado pela classificação dos grupos que Brasil, Argentina e Itália se enfrentariam na segunda fase da competição. Na partida de abertura do grupo, os italianos vencem por 2-1 os argentinos, atuais campeões do mundo. Esse resultado foi a primeira vitória dos europeus na Copa da Espanha, após ter se classificado na primeira fase com 3 empates. 3 dias após o primeiro jogo do grupo, o Brasil manda os argentinos de volta para casa, com uma grande exibição, fazendo um placar de 3-1. Voltamos ao dia 5 de julho. Brasil e Itália entrariam em campo para definir quem se classificaria para a semifinal do Mundial da Espanha. Jogando pelo empate, pois tinha um saldo de gols melhor que dos italianos, o Brasil era considerado o grande favorito, não só da partida, mas para o título da Copa de 1982. A bola rola e as coisas pareciam estar diferentes dos outros jogos. Pela primeira vez naquele Mundial, o Brasil estava enfrentando um time que marcava homem a homem. Zico, nosso principal nome, tinha uma sombra implacável de Gentili. Logo aos 5 minutos de jogo, depois de um cruzamento de Cabrini, Paulo Rossi aparece entre Luizinho e Júnior, abrindo o placar da partida. Rossi marcava seu primeiro gol naquele Mundial. 7 minutos após o gol da Itália, Zico, com a sua genialidade, dribla Gentili e dá um toque primoroso para Sócrates, que vinha na corrida e toca a bola entre a trave e o goleiro Zoff. Era o empate brasileiro. Com isso, via a sensação de alívio e a volta da certeza que os brasileiros ganhariam mais uma partida e chegariam à semifinal do Mundial. Um sentimento de incerteza começava a assombrar a torcida brasileira. Após uma saída de bola errada de Toninho Cerezo, Paulo Rossi aparece como uma flecha, dando um chute forte e vencendo Valdir Pérez. Era o segundo gol da Itália. Pela primeira vez na Copa, o Brasil tomava 2 gols no jogo. A partida segue até o final do primeiro tempo sem mais alteração no placar, e uma desconfiança que até aquele momento não tinha acontecido. Estava crescendo em todos, que começavam a temer pelo pior. Começava o segundo tempo, e o Brasil, que precisava do empate, partiu com tudo para cima dos italianos.
Quando aos 27 minutos, depois de uma linda jogada onde Cerezo no deslocamento abre espaço na defesa da Itália, deixando um buraco para o chute forte de Falcão, que empata novamente a partida. Alívio, era quem sabe o gol da classificação. Mas a festa brasileira dura pouco. 6 minutos após o gol de empate, depois de uma cobrança de escanteio, o mau posicionamento da marcação do time canarinho propiciou vários jogadores italianos sem marcação. A bola sobra para Tardelli, que chuta e encontra Paulo Rossi, que só empurra para o gol de Valdir Pérez. Era o gol da classificação da Itália e para muitos era o dia que o futebol arte morria. Depois de ter feito uma grande primeira fase quando derrotou Bulgária, Hungria e Brasil, atual bicampeão mundial, Portugal entrava nas quartas de final como uma das equipes favoritas para a conquista do Mundial de 1966 e teria seu caminho facilitado por ter como próximo adversário a Coreia do Norte. Os norte-coreanos chegaram às quartas de final apresentando futebol com muita correria e sem muita responsabilidade. Alcançou seu maior êxito ao eliminar os italianos na primeira fase da competição. Porém, o futebol é uma caixinha de surpresas e logo se inicia a partida no estádio Goodson Park em Liverpool. Os norte-coreanos abrem o placar para o desespero de Eusébio e companhia. A partida chegava aos 25 minutos e a Coreia do Norte já aplicava 3-0 nos portugueses. Foi então que Portugal começava a entrar no jogo. Aos 27 minutos, Eusébio diminuiu o placar. Esse gol colocava novamente os europeus na partida, e antes do final do primeiro tempo a diferença caía para 1 gol apenas. O segundo tempo se inicia e Portugal começa a pressionar os norte-coreanos em busca do resultado. Com 2 gols marcados na partida, Eusébio mostra toda a sua genialidade e incrivelmente faz mais 2, virando o placar para Eusébio, ou melhor, Portugal 4, Coreia do Norte 3. Aos 35 minutos do segundo tempo, José Augusto fecha o placar, marcando o 5º gol de Portugal e dando números finais à partida, classificando a seleção lusitana para a semifinal da Copa do Mundo de 1966. Estádio Jalisco, cidade de Guadalajara, Copa do Mundo do México de 1970. Brasil e Inglaterra entravam em campo para fazer o tira-teima entre os 2 últimos campeões do mundo. Em campo naquele momento era o confronto entre o melhor ataque do Brasil contra a melhor defesa da Inglaterra. Sob o calor do meio-dia, as 2 equipes fizeram uma partida muito disputada, mas com poucas chances de gol. A melhor oportunidade no primeiro tempo aconteceu aos 12 minutos, quando depois de um cruzamento de Jairzinho, Pelé sobe mais que toda a defesa inglesa, cabeceia forte para o chão, fazendo o grande goleiro inglês Gordon Banks fazer uma defesa milagrosa para evitar o gol brasileiro. Essa defesa até hoje é considerada como a maior de todas as Copas do Mundo. O 0-0 continua persistente até os 20 minutos da segunda etapa, quando Tostão, em grande jogada, coloca a bola entre as pernas de Bob Moore, cruzando a bola para Pelé, que rola para Jairzinho, encheu o pé e estufar a rede inglesa, fazendo o gol do Brasil. Esse resultado encheu de moral o Brasil, que começou a partir daí sonhar em recuperar a coroa de campeão mundial. No dia 21 de junho de 1970, Brasil e Itália entravam no Estádio Azteca, na cidade do México, para definir quem seria o primeiro tricampeão mundial da história do futebol e quem conquistaria em definitivo a Taça Jules Rimet. Brasileiros e italianos chegavam à final depois de passar por Uruguai e Alemanha Ocidental consecutivamente. Antes da partida, o cenário entre as 2 equipes não dava o Brasil como grande favorito, mas já apontava para algumas situações que poderiam acontecer durante a finalíssima. O Brasil chegava na final com grandes atuações, onde a seleção canarinho em 5 jogos já tinha marcado 15 gols e sofrido 6. Além disso, a seleção brasileira estava muito bem fisicamente, sendo visível a diferença de condicionamento físico dos brasileiros frente aos seus adversários durante as partidas. Dia ensolarado. O gigante azteca lotado e o contraste dos uniformes das 2 seleções deixava ainda mais viva aquela final, já que era pela primeira vez que o mundo poderia ver uma final de mundial colorida pela televisão. A bola rola e no primeiro minuto da partida, Didi Rivas dá um chute muito forte, obrigando Félix a fazer grande defesa. Aos 15 minutos, novamente Riva. Ele agora cabeceia por cima da meta de Félix. Mas depois desses 2 sustos sofridos pelo Brasil, após cobrança de lateral por Rivelino, Tostão alça a bola do jeito que dava para a área da Itália. Pelé, bem posicionado, pula muito mais que o zagueiro da Azurra, tocando de cabeça e abrindo o placar da grande final aos 18 minutos da primeira etapa. Esse gol de Pelé foi o 100º marcado pelo Brasil em Copas do Mundo. Tostão cobrou para Rivelino, mandou a boca na meta, pula Pelé, cabeceou, gol!
Em desvantagem no placar, a Itália busca o empate, cercando perigosamente o gol de Félix, até os 37 minutos da primeira etapa, quando Clodoaldo, de maneira displicente, erra na saída de bola brasileira. O atacante italiano Bonicenha toma a bola e ainda ganha a dividida do zagueiro Brito e empurra para o gol vazio. Era o empate italiano que dava os números finais do primeiro tempo. O Brasil vinha para o segundo tempo com uma postura muito mais agressiva em busca do título. Logo com um minuto depois de cruzamento de Carlos Alberto, Pelé quase marca o segundo gol. Porém, o jogo era complicado, o Brasil tinha oportunidade, mas os italianos vira e mexe mostravam que não podia dar mole. Aos 20 minutos do segundo tempo, Gerson tira o zagueiro italiano da jogada e chuta com força no canto do goleiro. Era o segundo gol brasileiro. A porteira abriu, a Itália parecia que tinha perdido as forças e 5 minutos depois, Gerson domina a bola, tem tempo ainda de medir o lançamento e sem nenhum combate dos adversários, coloca a bola na cabeça de Pelé, que só escora para Jairzinho, que empurra para o gol dos italianos. O tiro de misericórdia veio aos 41 minutos, quando depois de jogada de Jairzinho pela esquerda, ele toca para Pelé, que domina e rola para Carlos Alberto, que vem na corrida e manda um chutaço para o gol de Albertozzi. Era o quarto gol do Brasil e uma verdadeira pintura que fechava com chave de ouro a conquista do tricampeonato do México em 1970. E aí, você gostou da lista dos maiores jogos das Copas do Mundo? Você concordou com ela? Coloca a sua lista dos maiores jogos da história das Copas do Mundo nos comentários. Deixa um abraço para todos.